a gente ter o nosso negrito e um BR para falar que vai para a próxima linha. Como a gente tem duas coisas diferentes aqui, cada uma delas vai estar num parágrafo separado, tá? No caso aqui a gente está até com o mesmo texto, não tem problema, era só para exemplificar. Acho que isso daqui já deu para entender. Vamos para o próximo passo, que agora é criar a nossa experiência aqui. Então vamos lá. Para criar ali a experiência em si, basta a gente colocar um H2, né? Coloquei aqui também um comentário para a gente saber que ali começou. Já tenho aqui a parte da experiência, só que agora a gente tem uma imagem aqui. Então olha só, quando a gente começa a identificar que a gente tem blocos com vários elementos, a gente pode juntar todos esses elementos e colocar dentro de uma div. Então vou criar aqui uma div e dentro dessa div eu vou criar os meus elementos, que é a imagem, esse título aqui, aí no caso aqui tem até um link e aí depois a descrição. Vamos lá, vamos começar com a imagem. Bem, eu não tenho ainda a imagem aqui no meu projeto, mas eu vou ter. Eu vou então criar minha pasta aqui, images, tá? Tá em inglês, você pode colocar em português se quiser, imagens. E eu já tenho essas imagens separadas, eu vou arrastar elas para cá, então elas estão aqui, ó, CPM Braxis e o nosso ícone do programador BR, que ele está num outro formato, ele está no formato SVG. Nesse momento você não precisa se preocupar com isso, é só para eu te mostrar que dá para ter vários formatos aqui, JPG, SVG, PNG, etc. Mas o SVG ele é um monte de código aqui, porque ele é vetorial e permite que a gente tenha uma alta qualidade, independente se a imagem estiver pequena ou grande. Mas para o que a gente quer não importa, porque a gente vai utilizar como se fosse qualquer outro formato de imagem. Como que é isso? A gente vai utilizar a tag image e a gente vai dizer qual que é o lugar onde ela está, o SRC dela. Qual que é esse SRC aqui? Ó? Exatamente o caminho que a gente quer passar da nossa imagem. Uma coisa muito importante é que é possível que em alguns momentos aqui do curso você veja eu passando o caminho só assim, ó, barra images, aí barra o nome do ícone, tá? No nosso caso aqui, quando a gente vai colocando o barra ali, ele já vai mostrando pra gente autocompletar. Opa, esse daqui não é o CPM Braxis, é o nosso logo. Então vou colocar aqui icon progbr svg, tá? Em alguns momentos você vai ver eu fazendo isso dessa maneira aqui. E aqui eu vou colocar o nosso alt, vou botar aqui, por exemplo, logo progbr, tá? O que vai acontecer? Bem, ele está mostrando aqui. Bem, qual que é o problema disso? Eu quero deixar isso registrado aqui, mesmo que você não entenda exatamente, porque você vai poder lembrar futuramente se tiver algum problema com isso. Quando eu passo dessa maneira, barra images, barra icon, progbr.svg, eu estou passando um endereço absoluto. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse endereço aqui ele vai ser referente ao meu domínio, e aí, isso daqui. Então, por exemplo, se eu tivesse em programadorbr.com, seria programadorbr.com /images /icon-progbr.svg. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, abrir aqui, ó, pegar, copiar essa primeira parte aqui do meu endereço e completar com isso daqui, ele vai abrir o meu SVG sem problema nenhum. Porque esse daqui, ele é um endereço absoluto, tá vendo? Porém, digamos que esse meu diretório ele tivesse organizado de uma outra maneira. Por exemplo, eu tenho uma nova pasta aqui, ó, nova pasta, e todos os meus arquivos, meu images e meu index.html, eles estejam dentro desse nova pasta. Olha o que acontece agora. Primeiro que ele já deu o erro aqui, né? Aqui também está dando erro, porque eu não tenho mais esse index.html. Agora eu tenho aqui, como o meu live server ele está rodando na minha pasta mãe aqui no desafio.01, eu teria que passar como endereço nova pasta aqui. E aí ele vai abrir o nosso arquivo index.html, só que ele não vai mostrar o logo lá. Por quê? Porque o logo ele não está mais nesse endereço aqui. Ele está nesse endereço aqui, ó. Eu tenho que colocar agora o nova pasta aqui. Então isso pode quebrar o nosso site. Como que eu faço para não quebrar o nosso site? Eu uso um endereço relativo. O que é o endereço relativo? O endereço relativo ele começa sempre com ponto, e esse ponto ele vai representar sempre a pasta onde o nosso arquivo HTML que a gente está modificando está hospedado. Então, por exemplo, aqui ele vai estar dentro de nova pasta. Então, quando eu falo que ele está em ponto,
ele está dentro do nova pasta. Então, ponto barra images seria nova pasta barra images. E aí agora eu posso colocar o meu icon.programadorbr.svg. Então, olha só, uma pequena diferença, se eu salvar agora, ele mostra a minha imagem. Porque agora ele entende que essa imagem ele está na mesma pasta, né? Mesma pasta por causa do ponto, barra, aí ele entra na pasta images, que está dentro de nova pasta, e assim por diante, tá? Eu espero que isso não tenha ficado muito confuso, mas é para você lembrar se você tiver algum problema da sua imagem não aparecer. É porque você pode estar usando o source, né? Você pode estar usando o endereço absoluto quando você poderia estar usando o relativo. Então, se eu copiar tudo isso daqui agora, tá? Tirar daqui, voltar lá para o desafio 1. E agora eu apagar minha nova pasta, ó. Agora eu posso tirar daqui esse nova pasta e olha que o meu ícone continua sendo mostrado aqui, porque isso daqui continua sendo verdade. O meu ponto agora não é mais nova pasta, é o desafio 01, mas a minha imagem ela ainda está na mesma referência, ela ainda está relativamente no mesmo caminho, ou seja, é o mesmo diretório do meu index.html, aí sim, dentro de imagens, e aí o nome do nosso arquivo, tá? Espero que não tenha ficado muito confuso. Se ficou confuso, continua. Quando você tiver esse problema, volta aqui, que aí você vai entender. Então, criamos aqui essa imagem. Agora, o que falta aqui é exatamente produtor de conteúdo, programador BR. Vou colocar aqui, ó, ainda dentro da div, né? Embaixo da nossa imagem. Vou colocar aqui uma tag strong, porque eu quero produtor de conteúdo em negrito. E pode ver que tem vários espaços aqui, mas não importa, para ele fica um do lado do outro. Se a gente quisesse embaixo, a gente teria que colocar um BR, aí ele vai para baixo. Mas pra gente não precisa, tá bom desse jeito aqui. E aqui eu tenho meu link para programadorbr.com, tá? Lembrando que, olha só, o que mostra aqui é o que está aqui dentro. E o link mesmo, o endereço, vai ficar aqui dentro do href. Então, ok, tenho aqui nosso primeiro ícone. Agora eu posso, então, tirar esses espaços. Estou fechando minha div aqui. E vou criar o próximo, que é mais simples. Eu vou simplesmente colocar aqui desse jeito, tá? A diferença aqui é que eu tenho esse width e que ficou colado aqui. Então, para descolar, eu vou colocar um BR. Ok, então descolei, ó. Já está um pouco mais parecido. Aqui, ok, ficou faltando um parágrafo que eu vou colocar agora. Pronto, agora sim, tá exatamente igual. Só que a gente pode ver aqui, ó, que eu modifiquei o tamanho, a largura, né? Porque essa imagem que eu tinha, ela era muito maior. Então, se eu não colocar nada, ó, ela fica a imagem gigante. Então, se eu tenho uma imagem que ela não tem o tamanho que eu quero que apareça, eu posso modificar isso colocando aqui o tamanho que eu quero que ela tenha. Então, se eu colocar só um dos tamanhos, largura ou altura, no caso aqui eu usei largura, ela já vai tentar manter a mesma proporção e vai colocar aquela imagem ali do tamanho que eu quero. O resto é exatamente igual, strong, consultor pleno, CPM Braxis, e aqui o parágrafo para dizer qual que era a função lá. Ok, podemos ir para a próxima parte, vamos ver aqui qual que é, e são as habilidades. Então, para seguir o padrão, vou colocar aqui um comentário falando que aqui começam as nossas habilidades. Vou colocar um H2 também, posso copiar daqui, ó, colocar esse H2 aqui, colocar aqui, ó, habilidades, ok, já tenho aqui então o meu currículo com as habilidades. Deixa eu voltar aqui, ó, tá bem semelhante, ó, só que aqui tá mais colado porque eu não tenho um BR aqui, posso colocar aqui o meu BR e agora tá bem igual, né? Agora, por último, falta essa lista aqui, que como eu acabei de falar, isso daqui é uma lista, então vou começar aqui, ó, com o L, porque ela é uma lista sem ordem, uma unordered list, uma lista não ordenada, e aqui dentro dessa lista eu vou colocar os nossos list items, cada um dos itens, né? Então aqui, por exemplo, item 1, entraria aqui e ficaria item 1, mas para a gente colocar igualzinho aqui, eu vou colocar esses mesmos itens, e aí pronto, assim a gente tem aqui, ó, exatamente igual, e completa o nosso primeiro desafio. Projetinho simples, você vai poder fazer download aqui. A gente aprendeu várias coisas, utilizou lista não ordenada, viu sobre o caminho das imagens, aprendeu como colocar imagem, aprendeu aqui sobre link, até a mandar e-mail,
Então a gente viu basicamente tudo que a gente precisava ver até esse momento. Eu espero que você tenha tentado reproduzir sozinho antes de ver esse vídeo aqui, e aí você vai poder ver quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos. Esse daqui é o gabarito. Não precisa ser exatamente igual. Nesse momento a gente está tentando ver se você consegue utilizar o que a gente aprendeu até aqui. Se ficou um pouco diferente, não tem problema. Se você utilizou alguma outra maneira para tentar chegar ao resultado, perfeito também, porque dentro da programação e principalmente da criação de site, não tem uma maneira mais correta do que a outra, né? Não tem nada aqui definido em pedra. A gente pode ser criativo e pode modificar a maneira de fazer as coisas. Tá? Nesse momento a ideia é tentar chegar a algo semelhante a isso aqui. Se você conseguiu, ótimo. Se você não conseguiu, tenta rever essa aula daqui, entender o que a gente fez, por que a gente tomou cada uma das decisões e vamos seguir em frente. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Valeu!